Bem-vindos à nossa live sobre o Estado Católico e as taras do Estado laico. Algumas coisas prévias. Primeira, meu Facebook não está bom. Ele cai de vez em quando, então pode ser que essa transmissão seja interrompida, eu a retomarei. Não há outro jeito. Espero que não, mas... Segundo, explicar isso de taras. Me perguntaram, tara não se fala aqui no sentido de sexual, de tara sexual. Tara é todo e qualquer defeito congênito, embora hoje, de fato, além do defeito congênito, o Estado laico esteja tendendo para certas taras sexuais. Muito bem. E um último esclarecimento, não falo aqui como líder de coisa alguma, não estou fundando um movimento pró-Estado católico, de modo algum. Não sou liderança, não pretendo sê-lo e não o serei. Falo aqui como filósofo, falo aqui em termos teológicos, falo aqui em termos, no máximo, históricos, nem sequer recorrerei à retórica na medida do possível. Quanto a isso de liderança, voltarei a falar no final. Muito bem. O historiador francês Jacques Le Goff, que veio das hostes marxistas e participou da história das mentalidades, a corrente de historiadores da mentalidade, escreveu em seu último livro antes de morrer, na sua última página, penúltima página, última página, já não recordo, o seguinte: ou a Europa voltará a pôr-se sob a direção espiritual da Igreja, ou ela acabará. Repita-se, Jacques Le Goff, um ateu, escreveu em seu último livro, antes de morrer, há alguns anos já, a Europa ou voltará a pôr-se sob a direção espiritual da Igreja, ou acabará. Palavras proféticas. O que estamos vendo hoje na Europa, sua debacle, sua ruína total, uma população apóstata que já não tem filhos. Um povo que não tem filhos é um povo que morre, que fenece, que se entrega a invasores. Ele mesmo se entrega a invasores. Não é que os invasores os invadam, é que a Europa mesma se entrega aos invasores. Pois bem, há apenas um contraponto, ou dois, ou três no máximo na Europa. A Polônia, a Hungria, dizem que a Croácia, eu não estou certo. O fato é que comparem-se o restante da Europa com a Polônia e com a Hungria, ao menos. E ver-se-á as vantagens práticas, já não digo teológicas, as vantagens práticas de pôr-se sob o reinado de Cristo, de pôr-se sob o estandarte de Cristo. Mas vamos aos poucos e por partes. Desde que eu, aqui neste perfil, anunciei o seguinte slogan: e se o Estado fosse católico? Isso gerou debates que ultrapassaram meu próprio perfil, debates dentro de meu próprio perfil. Tolerei laicistas aqui, tolerei. O que não quer dizer que eu vá fazer sempre, já que o espaço é meu. E por que se acendeu esse fogo todo em torno de um simples slogan? Porque estamos no centro da luta de vida ou morte que se trava na história entre Deus e o antideus, entre Cristo e o anticristo. É isto que está em jogo aqui. Pois bem, começo dirigindo-me aos católicos e me permitirei ler
com profusão o que o magistério da Igreja, em pelo menos infalibilidade ordinária, pelo menos, pôs ao longo de 2000 anos. Abaixo desta postagem, da postagem desta live, estão os documentos que eu conheço sobre isso. Haverá muitos mais, certamente. E, junto com eles, 2 links para um vídeo meu sobre a Inquisição e outro para um grande texto em francês, infelizmente, sobre a Inquisição. Mas já voltarei a falar disso. Dirijo-me, então, em primeiro lugar, antes de explicar o que é o Estado católico do ângulo filosófico-teológico, dirijo-me a vocês, católicos, que suponho, saibam que o magistério da Igreja, se é infalível de algum modo, é a regra próxima da fé, regra que não podemos negar, contrariar, rejeitar, rechaçar. Pois bem, lerei longamente coisas desde a regra remota da fé, que são as Escrituras, passando por doutores importantes, por papas, etc., para que se veja o que disse o magistério e o que disse a tradição da Igreja, além de as próprias Escrituras. Pois bem, Salmo 95. Dizei às nações, o Senhor é rei. Jubilem todas as árvores das florestas com a presença do Senhor que vem, pois ele vem para governar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos segundo a sua verdade. Já é o reinado de Cristo no Salmo 95. E diz nosso Senhor mesmo, no Evangelho de São Mateus, foi-me dado todo o poder no céu e na terra, e depois instruí todas as nações. Demos um salto para Santo Agostinho em sua carta ao governador Bonifácio. Uma coisa é para o príncipe servir a Deus na qualidade de indivíduo, e outra fazê-lo na qualidade de príncipe. Isto é bom para os que dividem impressionantemente a vida pública da vida pessoal. É como se fôssemos criaturas esquizoides. Na vida privada, eu obedeço a Cristo. Na pública, não. Como se não fosse exatamente a pública o remate da vida privada em ordem à salvação eterna. Mas vamos lá. Diz Santo Agostinho, uma coisa é para o príncipe servir a Deus na qualidade de indivíduo e outra fazê-lo na qualidade de príncipe. Como homem, ele o serve vivendo fielmente, como rei, fazendo leis religiosas e sancionando-as com um vigor conveniente. Os reis servem ao Senhor enquanto reis, quando fazem por sua causa o que só os reis podem fazer. Santo Agostinho. Agora, Santo Tomás, talvez fique um pouco obscuro por hora, mas já se entenderá mais adiante. É necessário que o fim da multidão humana, ou seja, da polis, da sociedade, da cidade, que é o mesmo que o do indivíduo, o fim dos dois é o mesmo, não pode ser diferente, não seja viver segundo a virtude, mas antes, mediante uma vida virtuosa, alcançar a fruição de Deus. Vamos ao documento, um dos documentos mais imperiosos do magistério, quanto à necessidade do Estado católico. Já direi o que é o Estado católico. Este documento é a Unam Sancta, é a bula Unam Sancta de Bonifácio VIII. A Igreja tem em seu poder 2 gládios ou espadas, o gládio espiritual e o gládio temporal. Mas este último, gládio temporal, deve ser usado para a Igreja, enquanto o primeiro deve ser usado pela Igreja. O espiritual deve ser manejado pela mão do sacerdote, o temporal pela mão dos reis e dos soldados, mas segundo o império e a tolerância do sacerdote. Um gládio deve estar sobre o outro gládio, e a autoridade temporal deve ser submissa
ao poder espiritual. Agora, uma bula de Inocêncio III, Apostolice Sedis Primatus. A Pedro foi dado o governo não só da Igreja, mas do mundo todo. Já explicarei em que sentido diz Inocêncio III isto. Santo Inácio de Loyola, agora, aliás, apoia a belíssima campanha dos 4 livros sobre os jesuítas do Centro Dom Bosco. Santo Inácio diz em seus exercícios espirituais, nada menos: o homem é criado para louvar, prestar reverência e servir a Deus nosso Senhor, e mediante isso salvar sua alma. E as outras coisas sobre a face da terra são criadas para o homem, para o ajudarem a alcançar o fim para o qual é criado. Donde se segue que o homem há de usar delas na mesma medida em que o ajudem a alcançar seu fim, ou seja, sua salvação, e que ele há de privar-se delas na mesma medida em que dele o afastem, que o afaste do fim, que é a salvação e a fruição de Deus na outra vida. Vejam bem esse importantíssimo texto de Santo Inácio de Loyola. É o fim último o que deve reger a vida de cada um e de toda a sociedade. Aquele que vive sem viver para o devido fim será relegado, como dirá o cardeal Pie de Poitiers, à cloaca das imundícies eternas. Já o veremos. Se eu conseguir ganhar um rei, diz agora o nosso Santo Afonso Maria de Ligório, se eu conseguir ganhar um rei, terei feito mais pela causa de Deus do que se tivesse pregado centenas ou milhares de missões. O que um soberano tocado pela graça de Deus pode fazer no interesse da Igreja e das almas, milhares de missões jamais o farão. Eis o Estado Católico. Agora, o cardeal Pie de Poitiers, em discurso ao presidente da República em 1870. O cardeal Pie de Poitiers foi o inspirador de São Pio X em seu pontificado. A consigna de São Pio X instaurar tudo em Cristo foi na verdade fornecida a ele foi fornecida pelo cardeal Pie de Poitiers. Para os povos como para os indivíduos, para as sociedades modernas como para as sociedades antigas, para as repúblicas como para as monarquias, vejam, a Igreja não tem um regime preferencial. Isto está entregue ao livre debate entre os papas católicos. Para as repúblicas como para as monarquias, não há sob o céu outro nome dado aos homens em que eles possam ser salvos além do nome de Jesus Cristo. Diz agora Leão XIII, os que no governo dos estados pretendem desconsiderar as leis divinas desviam o poder político de sua própria instituição e da ordem prescrita pela própria natureza. Em sua encíclica Libertas Prestantissimo. Agora, Dom Félix Sardá e Salvani, no livro O Liberalismo é Pecado. Na ordem das doutrinas, o liberalismo é pecado grave contra a fé. Na ordem dos fatos, é pecado contra os diversos mandamentos da lei de Deus e de sua Igreja. São Pio X agora diz, não, a civilização não está por inventar. Ela já existiu, ela existe. É a civilização cristã, é a cidade católica, é o Estado católico, acrescento. O que falta é instaurá-la e restaurá-la sem cessar sobre seus fundamentos naturais e divinos, contra os ataques sempre renascentes da utopia malsã, da revolta e da impiedade. Instaurar tudo em Cristo. Este foi o lema do pontificado de São Pio X, lema que,
por magistério ordinário, ou seja, por repetição de atos dentro do mesmo pontificado, feitos com solenidade e in persona Christi, deve considerar-se magistério ordinário infalível. Diz agora Pio XI, na